Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Assi Suzano Cast. Hoje comigo aqui, Priscila Rossini, diretora de marketing da Assi Suzano e também vice-presidente do Semex Suzano, que estou aqui com a minha chefe e presidente do Semex Suzano, Ingrid Lacerda. Boa noite. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Bom, para começar, já peço sempre para vocês se inscreverem no canal, ativar as notificações, porque cada episódio aqui você sabe que sai ouro. Nós já estamos aí no 76 produção ao todo, eu acho que é isso, 76. São terceira temporada já, né? Então tivemos uma temporada de 30, uma de 35 e agora já estamos aí no 11º episódio. Então tem muito conhecimento para você, empresário, para você, empreendedor, revisitar e aprender com a gente aqui toda semana. Grandes histórias estão aqui. E hoje não seria diferente. A gente vai falar de alta performance, vamos falar de liderança, vamos falar de hospitalidade, vamos falar de comida, Muito porque bom. nosso convidado sabe. A gente acabou de Entende? descobrir que ele sabe fazer um pernil como ninguém. Estávamos em off aqui falando sobre comida, porque falou de comida, fala com a gente, Falar com a né, Ingrid? gente. Então, eu vou apresentar aqui primeiro. Boa noite. Obrigado, Pri. Seja muito Obrigado, Ingrid. Um bem-vindo. grande prazer estar aqui nessa casa de vocês, me receber aqui em Suzano, né? Uma casa com tradição, com mais de 57 anos aqui, a Sim. Associação de Suzano. Então, muito agradecido e bastante aqui vibrante com os nossos próximos minutos juntos aqui. Com certeza vai ser muito, muito ensinamento, porque assim, a gente está aqui. Quantos países, Ingrid? Que a gente ficou até assim, eu não sabia nem que Nem que existia tinha até. quantos países Passou assim. de 100, mas eu não lembro. 134 países? 114. 114 114. países já que Guilherme Muro visitou. E a gente vou explicar um pouquinho aqui, só para vocês entenderem o tamanho do nosso convidado, vou falar um pouquinho aqui sobre a história dele. Existem líderes que administram equipes, existem líderes que entregam resultados e existem aqueles que conseguem transformar pessoas, culturas e negócios ao mesmo tempo. E nosso convidado de hoje reúne exatamente essas características. Guilherme Muro construiu uma carreira internacional marcada por grandes desafios, reinvenção e liderança. Ao longo de mais de 2 décadas, atuou em mais de 114 países, liderando equipes formadas por profissionais de 60 diferentes culturas, 61 diferentes culturas. Sua trajetória passou por países como Brasil, Estados Unidos, Espanha, Mônaco e Malta, sempre à frente de grandes operações nos setores de hotelaria, turismo, cruzeiros de luxo, ocupando posições de liderança em empresas globais, como o Clube Med, como a Puma Tour. E eu vou deixar ele falar aqui os nomes, porque eu não vou corrigir aqui, vou falar essas marcas erradas, ele vai brigar comigo. Mas tem aqui a Atlas Ocean Voyages, é isso? E Isso, aí, Atlas Ocean Voyages, que é uma empresa aí que foi muito precoce. Ela era uma empresa que veio de rios e se destacou no mercado americano de oceano. Então foi bastante bacana a trajetória da marca. são experiências. Eu acho que cada marca dessa te trouxe marcas em você e experiências que somam esse longo dos anos. E hoje, quando você tem a sua própria empresa, que a gente vai falar sobre ela depois, o seu aplicativo, tudo isso é bagagem, né? De fato, eu acho que a vida é sobre aprender, né? Eu acho que ninguém sabe tudo, né? E se você se propõe a esvaziar o seu copo para colocar mais líquido, né? Ou seja, mais informação, Sim. essa é a parte mais valiosa da vida. Perfeito. E a gente estava falando de comida, né? Sua história começou na gastronomia, antes de se tornar um executivo. Um executivo, ele também construiu sua carreira como chefe em hotéis e cruzeiros de ultra luxo, trabalhando ao lado de alguns dos maiores nomes da gastronomia mundial, como Thomas Keller, Roland Villard e Jean-Pierre Vigato. Isso. Vigato? Jean-Pierre Viga- Rigaton aí com duas Vigato. estrelinhas Michelin, o Chef Thomas com 8 estrelas Michelin acumuladas entre Persei, Bouchon, Ad Hoc e muitas outras atividades que eu fazia com ele nos navios de cruzeiro, que eram 6 que eu comandava, da Seabourn. Então foram ali chefes que realmente contribuíram bastante na trajetória. O que seria um pernil perto de tudo isso?
Imagina. É Não tem tranquilo como para ele dar fazer um errado uma pernil. receita de pernil na mão dele. Mas acima de todos os cargos e conquistas, o Guilherme ele faz questão de destacar aqui a sua maior motivação, que é a sua família, casado com Roberta, pai da Flora e do Guilherme também. Encontra neles o equilíbrio, a inspiração e a força para seguir liderando pessoas e construindo novos desafios. Dos bastidores de cozinha para as salas de decisão, tornou-se um especialista em formar líderes, desenvolver equipes de alta performance, conduzir grandes transformações e entregar resultados consistentes em ambientes multiculturais. Atualmente também é membro fundador do Conselho de Administração da Jedi Digital, Twin, empresa de tecnologia voltada à governança corporativa, inteligência de dados e inovação. Então, hoje a gente vai conversar sobre liderança, formação de times de alta performance, gestão de pessoas, cultura organizacional, inovação e aprendizados que transformou essa experiência ao redor do mundo em resultados, que é o mais importante. Eu acho que a gente falou aqui de marcas, né? Todas as nossas experiências nos trazem marcas. E você, além de marcas, como a pessoa, como o seu CPF carrega, né? E vai carregar para sempre todas essas experiências. Só de ter uma volta ao mundo, e não foi uma, né? Foram 3. Foram 3 Três. voltas ao mundo, já são muitas experiências, mas você tem, de fato, resultados que comprovam todo esse estudo e todo esse caminho que você percorreu, Sim, né? eu acho que ninguém faz nada sozinho, né? Eu tive muita sorte, tive muitas vibrações boas que me trouxeram pessoas boas ao meu redor que me auxiliaram nessa jornada e a produzir esses números, que números nada mais são que números. Agora, essas lembranças que essas pessoas que me ajudaram a criar esses números Sim. são o que está até hoje, né, na memória, o que nos relembra, né, e que me faz sempre olhar para trás e dizer que valeu a pena. Toda vez que a gente traz um currículo de peso aqui para o podcast, eu sempre gosto de começar com a pergunta de onde você saiu, como você surgiu, por quê? A gente sempre fala disso, principalmente no SEMEC, que é o Conselho da Mulher, dentro da ACE. E as mulheres que chegam até nós são pequenas empreendedoras e vamos supor, no ramo de uma. Ela faz bolo na casa dela. E ela não se imagina jamais chegar a ser grande como uma doceria conhecida da nossa cidade. Então, a dificuldade de ver que marcas grandes partem do pequeno. E a gente sempre fala: olha, mas essa marca que você está vislumbrando aí no centro da cidade, com uma loja ou várias lojas, começou dentro de uma garagem de casa. Então, você também está começando. Então, é impactante o seu currículo, traz muitas credenciais para que os empresários que estão nos ouvindo entendam os seus resultados. Mas da onde saiu, Guilherme? Porque a gente começou a conversar aqui até do ramo gráfico, lá na adolescência, né? Então, conta pra gente um pouquinho da sua trajetória. Eu acho que espelhar, né, os pais, eu acho que é a palavra que eu vou usar aqui. Eu tive bons exemplos. Então, minha mãe é professora, meu pai é engenheiro agrônomo, médico veterinário, administrador, né? Então, sempre trouxeram bons exemplos de que o trabalho realmente enobrece o ser humano e transforma. Uhum. Então, eu sempre gostei, desde pequeno, eu me lembro, eu com 9 anos, falando para minha mãe, mãe, quero trabalhar, imprimir um currículo só com o meu nome, né? Porque não tinha nada, né? O que você ia fazer? Estudando do ensino E fundamental. minha mãe nunca foi de reprovar. Ah, quer? Então imprime, eu levo você. E minha mãe ia comigo, ela ficava me olhando, e eu ia até a loja, mas não dava em nada, é óbvio, né? Com 9 anos. Mas com 12, sim, comecei a trabalhar na gráfica de um amigo da família, né? A gráfica Santana, que era até famosa em Mogi. E lá trabalhei por 2 anos, aprendendo, mexer nas chapas, a queimar a chapa, ou como fazer o trabalho no offset, cortar papel, Uhum. trabalhar em Corel, na época o Windows tinha acabado de virar Sim. novidade, né? O Windows 3.11 era uma novidade. Então, trabalhar sempre foi uma coisa que eu fiz com prazer, nunca foi uma penitência ou um castigo, né? Como alguns podem enxergar, mas sempre um tempo em que eu conseguia aprender, me relacionar com outras pessoas e aplicar o conhecimento que eu tinha absorvido. Então, essa, esse desafio sempre me motivou a fazer mais. Perfeito. E aí, da gráfica, sei que você foi para o Rio de Janeiro Bom, e então de lá eu começou a comecei, estudar. exato, de lá eu comecei, não parou, fui mexer em informática, né? Eu, com 14 anos tinha uma empresinha de informática. Gente, aos 14 anos já Exato, empreendedor. então com Empreendedor. 14 anos eu fazia a parte de rede, consertava notebooks,
fazia formatação, instalação, que não era tão fácil quanto é hoje, né? Antigamente era um pouco mais, né, complicado. Você conseguia informação, a internet era um pouco restrita ainda, né? Então esse conhecimento ficava na mão de poucos. Então a gente conseguia trabalhar e com 17 fui fazer a faculdade de gastronomia, um pouco fora, né, do mundo da informática e de gráfica que eu tinha começado. E passei bons anos no Rio, né? E com 19 anos, quando terminei a faculdade, fui para a minha primeira aventura em navio, né, em 2004. E lá em navio já entrei como assistente de cozinha e fui Lavou galgando, né? pratos, falei, Exato, lavei lá, muitos muito pratos. prato, muita cozinha. Na época não tinha, acho que recursos humanos não foi inventado nessa Não época, existia, certeza. porque nós trabalhávamos bastante, tinha dia que chegava a 18 horas por dia, né, de trabalho. Uau, Né? puxado. Muito puxado. E eu não falava muito bem o idioma, né, que é em inglês, então era difícil se comunicar com os demais, entender o inglês do indiano, do filipino, Uhum. era difícil, né, porque era carregado com sotaque. Então foi não só difícil entender ali o processo e o procedimento, mas também difícil de largar família, os pais, amigos para trás para ter um novo desafio, um novo aprendizado. Então, resiliência não faltou ali, mas vou te dizer que chacoalha. Eu imagino, porque não só a carga de trabalho, você recém-formado, também aprendendo tudo aquilo na Exato. prática, né? Porque a faculdade nem sempre nos mostra a realidade da profissão. Muitas vezes a gente sai vislumbrando uma gastronomia que quando você chega dentro da cozinha, por exemplo, você vê as dificuldades ali do dia a dia. Mas principalmente a questão da distância, né? De estar, que nem você falou, são cento e quantos dias embarcados numa volta, Não, num grande um cruzeiro? grande cruzeiro sai em 123 dias de volta ao mundo, né? Mas cruzeiros que fazem rotas cotidianas ou normais são de 7 dias e 14 dias. É a média dos cruzeiros, né? Sim. Mas nem E sempre nesses 14 você já voltaria para casa. Emenda não, um no outro, você faz uma faz. temporada. São 6, os contratos eram de 6, 8 meses quando eu comecei, né? Então você passa 6 meses sendo segunda-feira todos os dias. É verdade. Perfeito. E quando você termina assim, o seu contrato, aí volta para casa e passa em média 2 meses descansando, né? E depois volta a embarcar por mais 6 meses, 8 meses. Depois, quando vai subindo de cargo, né? Quando eu cheguei já a chefe executivo, aí os contratos baixavam para 4 meses. 4 e 2, 4 e 2. E quando você consegue um status, né? Consegue entregar bons resultados, tinha a empresa que fazia, né, melhores condições, como 3 e passava 1 mês e meio em casa, ou passava 3 e 3, te dava algumas regalias, mas Sim. era muito raro acontecer isso. Mas eu sempre, como disse, eu sempre gostei e dava o meu máximo ali para aprender coisas novas. Então eu só não ficava na cozinha, como eu também fazia o trabalho dos meus assistentes, me interessava pelo trabalho do pessoal que fazia a parte de inventários, a parte de provisionamento do navio, que é muito Uhum. complexo. Você trabalhar com containers e abastecer os navios de modo itinerante, isso é muito difícil. Os pedidos eram feitos 3 meses, 2 meses adiantados. Sim. Então, tudo isso me intrigava bastante de como um hotel operava como um todo. O que eu percebo em profissionais que crescem, que têm um resultado bom, expressivo, quando vem aqui, a gente conversa, independente da área, é que você vê esse perfil empreendedor seu desde pequeno, esse perfil de querer mais, de entregar mais, de estudar mais. E a gente fala muito, e a gente vai chegar nesse ponto aqui ainda de falar hoje da falta de mão de obra, etc., de poder segurar essa galera trabalhando. A gente estava falando que a gente sempre chega na geração Z no final das Sempre, não contas, tem como. mas assim, sabe esse, eu estou recebendo por isso e é isso que eu vou entregar. Uhum. E o que eu tenho visto aqui na mesa sempre que vem grandes profissionais como você, que esses profissionais sempre se destacaram pela entrega além do esperado. Eu vejo que você não estava ali vou trabalhar no navio porque eu vou ganhar em dólar.
simplesmente, e meu contrato de trabalho é X, eu vou fazer X. Como você mesmo disse, se preocupou com o inventário, se preocupou com como eram os pedidos, de entender a logística de tudo Exato. isso, e não estava necessariamente na sua competência de contrato. Correto. Eu acho que eu sou um curioso nato. Eu acho que tem uma diferença entre o aventureiro e o curioso. O aventureiro é quem se propõe a fazer uma coisa e não estuda, não tem o entendimento, não busca o conhecimento, ele apenas faz. Ele se propõe a Uhum. fazer e ele se joga naquilo. Isso é aventureiro. O curioso, quando se propõe a fazer algo, ele quer estudar, ele quer entender, ele quer perguntar. Já dizia um sábio quando eu fiquei no Tibete em 2014, que é o seguinte, falou: inteligente é quem aprende com o erro. Sábio é quem faz o seguinte: pergunta o que deu errado e pula essa etapa para fazer o certo, entendeu? Sim. Você tem que focar na solução e não no problema. Então, como eu gostava do que eu fazia, eu queria entender o como funcionava o hotel, porque a gastronomia era uma parte da jornada do cliente, Uhum. né? Mas ele tinha um check-in, tinha bagagem, ele tinha que. E antes disso tudo, tinha o provisionamento. Como é que ia chegar todo esse material, essa comida, esse produto de limpeza, a cama, os lençóis, os televisores? Como é que tudo isso ia chegar? Então isso me intrigava e eu fui estudar, eu fui em cada área, eu passei em cada área. Dos 12 anos que eu passei embarcado, Uhum. eu passei em cada área. E eu fazia o famoso cross-training, que é o quê? É um treino, né, um treino cruzado, onde você dedica parte do seu tempo aprendendo outra atividade. E eu, depois de um tempo, já tinha, a gente chama de stripes, né? Que é quando você chega num nível superior, ou seja, eu já tinha 3 stripes, eu já estava abaixo, né, do gerente de hotel, que era o quem eu respondia diretamente para. Sim. Então, geralmente as pessoas faziam o quê? Não, já cheguei num nível bom, tá confortável, né? Porque a sua cabine fica muito confortável, os horários de trabalho ficam mais confortáveis, né? Tudo fica mais confortável. E eu não aceitava aquilo como conforto, porque se minha equipe trabalhava 12 horas, por que eu tinha que trabalhar menos que eles? Né? Então eu sempre me dedicava muito mais do que eles. Então isso é o princípio da liderança, é você estar à frente e não atrás de quem você tá ali comandando, né? Acho que é o Sim. princípio de tudo isso. É de caminhar junto mesmo, né? Perfeito. Tem uma pergunta que fizeram que eu quero até trazer para esse momento já, que é o que uma cozinha de alta gastronomia te ensina sobre liderança, que nenhuma faculdade ensina. Acho que você já iniciou aí a resposta, mas eu queria Já. que Sim, você sim. Bom, eu acho falasse um que eu pouco fui sobre isso. muito abençoado, eu fui muito. Eu não digo sorte, porque acho que nós criamos a nossa própria sorte, né? Sim, Mas tá ali no meio de um ambiente multicultural, né? Tinha mais de 61 culturas ao mesmo tempo, e eu lidando com todas elas, onde você aprende que não existe verdade absoluta, né? Cada um tem um ângulo do mesmo fato. sim. E eu trago para você aqui, para um indiano comer com a mão, é ok. Para um Normal. filipino comer com essa mão que o indiano come, não é ok. E para nós, comer com a mão é super errado. Sim. Isso estou falando só de gastronomia, eu posso entrar na parte política, eu posso entrar na parte de investimento, eu posso ir muitas coisas diferentes. Mas em gestão, para você pilotar qualquer negócio em alta performance, em primeiro lugar é importante você entender onde você quer chegar. É o entendimento. É como um jogo de arco e flecha. Se você fechar o olho e apenas lançar a flecha, a probabilidade de você acertar o bull, que é o centro, né, Uhum. do seu O alvo, do né? alvo, é difícil. Não estou dizendo que vai ser impossível, mas é muito mais difícil. Agora, se você tem técnica, processo, procedimento de como pegar as coisas, de como fazer a empunhadura, de como puxar o arco, de você mirar, a probabilidade de você acertar, e conforme você vai treinando aquilo, Sim. a probabilidade de você acertar sempre o alvo é maior. Então, na cozinha de alta performance, não é diferente. Nós tínhamos, por exemplo, os navios grandes, como a gente conversou em off aqui, né? Eram mais fáceis, mais exaustivos pela quantidade de comida, mas mais fáceis, porque tudo já vinha pré-pronto, né? Cortado, em pó. Então era só mexer, ou abrir um saco, abrir uma lata e misturar e servir. Grelhar uma carne e servir.
Nos navios menores, né, de ultra luxo, já é uma outra história, que eu entrei a partir de 2008. É onde você prepara tudo do zero. Então, o controle, o processo, o procedimento tem que ser muito rígido para você exercer aquilo de forma exímia, de forma, não vou dizer perfeita, porque a perfeição, no meu entendimento, não existe, mas de Uhum. forma correta. Então, você pilotar pessoas ali, eu tinha 100 chefes que faziam aquilo todos os dias, e lembra, nem todo mundo está com o mesmo humor todo dia, nem todo mundo tem os seus próprios problemas, os seus próprios desafios, né? Próprias incertezas, cada um tem um dia diferente. E a pergunta é como você estabiliza isso para uma entrega de qualidade diária. Porque o cliente não quer saber se o cara brigou em casa com a esposa, se ele está infeliz hoje ou se ele tá doente. O cliente não quer saber isso. Ele tem total razão. Ele pagou, ele quer o produto. A gestão ela é feita por pessoas. Então, independente do negócio que você vai fazer, não faça gestão de processos. Se você é um gerente que vai gerir apenas processo e procedimento, você já falhou. Uhum. Faça gestão de pessoas. Entenda o momento de cada um. E quando a equipe entende que você é humano e você entende o momento de cada um, a equipe retribui. Então, a gestão para essa performance diária Sim. era sempre acompanhar as equipes, não deixar ninguém para trás. Então, um exemplo que eu dou do nhoque do Thomas Keller, por exemplo. Nós tínhamos o dia do nhoque. E nós fazíamos nhoque para 450 pessoas em um dia. Era muito nhoque. Quem tinha que fazer era o entremetier, que é o rapaz que cuida da parte de legumes e massas. Para duas pessoas fazerem nhoque para 450 pessoas, eles passavam o dia todo fazendo nhoque. O que nós fizemos? Juntamos os 80 cozinheiros e nós fazíamos nhoque em 30 minutos. Uau, Entendeu como é que funciona? Ninguém sim. fica para trás. Por que acontecia antes? Esses cozinheiros ficavam o dia todo, trabalhavam às vezes 18, 19 horas no dia do nhoque. Porque eles tinham que fazer o menu normal deles, mais o Mais nhoque. um nhoque. Isso é errado. Então nós compartimos e então esse senso de companheirismo, esse senso de, ou vamos colocar esse bom senso, né? Uhum. De você entender que hoje eu posso estar ruim, mas amanhã pode ser você e você está sempre trocando e comunicando. A comunicação clara, ela é primordial em qualquer negócio. Então, comunicar, gente, amanhã vai estar muito pesado na minha estação. Quem está um pouco mais leve? Pô, eu tô com minha estação, tão, pode me ajudar? E essa comunicação faz com que o negócio esteja sempre estável. E isso serve, a gente deu o exemplo do nhoque, mas serve para qualquer negócio. Sim, Pode ser qualquer segmento. de segmento de mercado, varejo, pode ser de SaaS, né, que é Software as a Service, em qualquer segmento. Comunicação clara e proatividade. Mas isso vindo de um bom líder. Exato, liderança A é. liderança é tudo, porque até tem uma expressão que você usa, liderança sem desculpa. Eu quero que você explique um pouco disso. Por quê? Precisou um líder enxergar esse processo de cima e ver, poxa, tá, tá enroscado aqui. Por que dois caras estão ficando todo esse tempo para fazer um prato específico e a galera tá mais tranquila? Por que a gente não move isso, todo mundo? Explica esse propósito, esse porquê para todo mundo e vamos todo mundo caminhar junto. Mas isso parte de uma liderança. Então explica para a gente um pouquinho desse liderança sem desculpa e como que você vê um líder? Porque hoje a gente tem confundido muito, pessoal, eu tenho inclusive clientes de RH e tal que fala que a liderança humanizada, que é o termo que usa, esse humanizado me dá um pouco de gastura, porque eu falo assim, deveria ser humanizado, tudo é humanizado, afinal, tirando a IA, tudo é É, humanizado, não é mesmo? Mas assim, a liderança humanizada é como se fosse passar a mão na cabeça do funcionário, está com cólica hoje, então hoje você não vai trabalhar, porque aqui nós entendemos que você hoje não está bem. E não é por aí. Eu quero ouvir a sua versão de liderança, de líder, de um bom líder e sobre essa sua expressão liderança sem desculpas. vamos lá, liderança sem desculpa. Só pesado. Muitas empresas Soa. vão colocar aqui já. Hoje a gente vive um momento, um ciclo que eu tenho certeza que vai passar, né? Muitos chamam de mimimi, outros chamam de excesso, enfim, cada um usa uma expressão diferente. Eu vou me ater aqui apenas à pergunta.
Eu fiz um livro que chama Faça Acontecer, né? Então, esse livro, que inclusive eu também vou disponibilizar para vocês aqui, para os associados baixarem gratuitamente por um período. Ó, Um livro curto, que tem 80, 90 páginas, mas simplesmente colocando ali as minhas falhas, onde eu falhei e como eu falhei, para que as pessoas possam absorver aquilo e não cometer o mesmo erro, entendeu? E lá tem um capítulo específico nisso, onde liderança sem desculpa. Lembra, o líder, né? Se você é o líder, se você é o chefe de uma tribo, se você é um pai, já começa aqui liderança humanizada. O líder não é o seu pai, não é a sua mãe. Já começa por aí. O líder ele não tem que ser pai e mãe. E essa confusão, uhum, né, acontece hoje em dia. As pessoas esperam que a pessoa vá cuidar dela como se fosse o pai, a mãe. Não, 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 peraí, o cara é o seu chefe. Ponto. Não tem vírgula, é ponto. Quando um líder cria, né, a sua tribo, cria o seu entorno de diretores, o seu entorno de gerentes, dependente do cargo, você busca pessoas, né, pela atitude e pelas habilidades, correto? Eu acho que ninguém contrata, não vou chamar o João, porque o João é legal. Não. Não, não é assim, né? Uma empresa geralmente chama, o cara tem boa atitude, se ele não sabe muito, eu vou ensinar, então você contrata pela atitude e depois treina para que ele desenvolva as melhores habilidades. Esse profissional, esse líder, ele tem que estar à frente, né, do negócio. Em que sentido? Um bom líder ele tem que ser o exemplo para a equipe, ele tem que ter ciência e consciência do negócio. O que é ciência e consciência? Ele tem que entender do que ele está operando, ele tem que entender uhum, do que ele está fazendo, e ele tem que ter a consciência para saber o que está sendo feito. Ele não precisa fazer todos os processos, porque para isso ele contratou as pessoas. sim. Steve Jobs já falava muito claro, e ele tem um livro do Steve Jobs que ele deixa isso muito claro, explícito. Se você contratar alguém para dizer o que ele tem que fazer, tem alguma coisa errada. Então, esse líder, ele vai o quê? Dar a visão, dar o guia para que as pessoas possam executar com excelência, com autoridade, né? Com consciência do que estão fazendo. Com o quê? Um líder tem que ter visão, tem que ter clareza nos objetivos, tem que criar, né, métricas para acompanhamento de entrega, porque tudo que pode ser medido pode ser melhorado, correto? Uhum, correto. Se eu estou executando algo que eu não vejo entrega, como é que eu sei que não está tendo entrega? Ah, não, porque não está feito. Tá, mas o porquê não está sendo feito? Então, o líder ele tem que ser sempre curioso, porque a curiosidade desperta nele o saber, o real saber, e não o achismo. E hoje nós vivemos um mundo de Sim, De achismo, né? achismo. Todo mundo, ainda mais agora com o chat GPT, Gemini, todo mundo virou médico, todo mundo virou administrador, todo mundo sabe tudo hoje em dia, né? E isso é grave, porque a maturação não tem IA que vá fazer, porque você só se solidifica como profissional, você só se consolida no que você faz por experiência, por tempo. uhum, O conhecimento, ele é técnico, mas a vivência é o que vai fazer com que essa técnica se solidifique, se torne real, entendeu? Então, para o líder de hoje, é de extrema importância, antes dele falar que a culpa é dos outros, ele voltar e entender, fui claro na missão? Tem como acompanhar a equipe? E se você, depois de fazer essas várias perguntas que tem no livro, no Faça Acontecer, uhum. você falhar em alguma delas, levanta a mão e fala, minha culpa. E aqui deixo também uma ótima leitura para nesse Faça Acontecer a Desculpa, que é o Sun Tzu, né? A Arte da Guerra, Sim. né? Então, é importante você identificar o erro, é importante você apontar o erro, e se for o líder
o errante ou a pessoa que realmente causou com que a equipe falhasse, é importante entender a falha, corrigir, Reconhecer. reconhecer e mover e mudar a página. Não ficar remoendo sobre isso. Então, esse não ter a desculpa é nesse sentido. É você sempre estar atento, e se foi você, entende, faça com que a equipe inteira reconheça, ó, gente, reconhece, fui eu, tá tudo bem, vamos mudar a página. Escreve para não errar a mesma coisa. Escreve, literalmente escreve os erros. Para que você erre outras coisas. Porque o erro ensina às vezes mais do que um acerto. Com Né? Sem certeza. dúvida. Então é importante você não colocar a culpa no amiguinho. Sempre levanta a mão se é você, Errei, tá tudo bem, vamos seguir em frente e espero que todos tenham aprendido com o meu erro, né? Porque esse é o sábio, né? Que aprende com o erro do outro. E o que você tem visto de maior erro nos gestores hoje? O que que você acha que Nossa, hoje é só um? eu, Pro nossa É o dele. maior. eu faço consultoria, né? Uhum. Para as empresas e principalmente nessa parte de crescimento e gestão. Porque hoje no mercado você tem muitas empresas que fazem o treinamento da, do pessoal do chão de fábricas, dizendo assim, né? Sim. A minha consultoria é voltada para gerência para cima, de gerência até o CEO, né, que faz acompanhamento. Eu tenho uma CEO que eu acompanho no México, tem uma na Austrália que faz a parte e nada a ver uma coisa com a outra. Uma faz a parte de hospitalidade, uma faz parte de eventos, tem aqui que faz parte de imóveis aqui em São Paulo, cada um de um ramo completamente diferente, mas todos com o mesmo desafio. E qual que é esse desafio? Ah, é mão de obra, Guilherme? Não. Mão de obra também, mas não é o principal. É um problema também, né? Exato. É a cabeça de como você molda as coisas. Então, para que a gente consiga transpassar os problemas ou que eles não aconteçam, é importante que no processo e no procedimento da empresa, independente do tamanho, seja claro. Eu volto sempre porque grande parte dos gestores hoje falham no quê? Na clareza. A comunicação. Comunicação, clareza. Então, se você me perguntar qual que é o principal problema de um líder hoje, é a clareza. Sim. E aí você vai falar, mas a culpa é dele? Nem sempre. Porque eu volto no que a gente estava conversando agora. Não houve tempo de maturação, de solidificação no cargo. Muitos deles são colocados a toque de caixa, porque não existe a mão de obra. Então é fácil eu falar aqui, não, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Não dá tempo. Você contrata alguém, passa 2, 3 meses, o cara já foi embora. Você contrata um gestor, você treinou o gestor, passa um ano, você fala, poxa, esse cara agora tá ótimo, tá tinindo. Vai embora. Ele sai. Então a gente tem que entender também o porquê que está saindo, né? É uma outra época. Sim. Os nossos avós ficavam 15 anos, 20 anos, 30 anos numa empresa. Os nossos pais, quizás, ficavam ali também 10, talvez um pouquinho mais. Nós já estamos ali já um pouco, né? Vamos lá, vamos também manter um pouco essa linha, mas os nossos filhos, Não esquece. querem. Não querem mais. Eles passam ali um ano, tá legal, pai, tô legal aqui, quero ir embora, vou para outro país, vou para outro lugar e tá Quero tudo outras E tá bem. tudo bem. experiências, Foi quero. E tá tudo ciclos, né? bem, porque eles trabalham por propósito. E quando o propósito dele foi atingido, ele muda. Então as empresas têm que entender e mudar o mindset de como você continua fomentando continuamente o propósito desse funcionário. Que nem sempre é um salário, é uma cesta básica, é isso e aquilo. É o propósito. Qual é o propósito dele? E se o propósito for realmente só ganhar dinheiro, então a gente volta na contratação. A Sim. contratação foi errada. E quando me perguntam sobre contratação, eu uso uma frase que é simples. Nem tudo é para todos e nem todos são feitos para tudo. É simples, não dá. E o exemplo claro é, se você não gosta de academia, você não gosta de esportes, e tem uma vaga para ser recepcionista de uma academia, você vai odiar estar naquele ambiente, porque não é para você. Ah, mas eu vou porque eu preciso do dinheiro. Tá, você vai passar 6 meses, mais tardar um ano e vai querer pedir demissão, vai sair, o turnover vai ser grande. Então, os RHs das empresas estão passando por uma dificuldade muito grande. E aí vem a IA
né, que muitas perguntas também são em torno de IA, que falam, então o IA vai substituir o ser humano? Não, a IA não vai substituir o ser humano. A IA substitui tarefas, não substitui o ser humano. O humano, o nome já fala, ele tem carinho, amor, atenção, né? Ele pode dar um atendimento humanizado. Literalmente. Exatamente, exatamente. Então, a IA, ela troca tarefa. Então, ela vai fazer um cálculo matemático super bom, Sim. ela vai te buscar receitas mais rápido, ela vai fazer uma conexão de aplicativo para fazer pedidos. Legal, E só. tarefa. Agora, o que eu venho sempre batendo na tecla é o quê? Hoje, um produto, você não precisa mais sair de casa. Do seu celular, do seu computador, você só rolar o botão, aperta um clique e acabou. Está na sua casa. Produto você compra. Serviço é o diferencial. Então, todas as empresas de varejo, de fábricas, né, da parte de construção civil, fábricas, eles ainda não entenderam ou não conseguem entender isso. E aí vem, hoje, uma loja não é mais um ponto de venda. Uma loja é um ponto de relacionamento. E se você não ensina o seu funcionário a se relacionar e você foca em ensinar ele a vender, você tá entendendo onde é que eu vou? Isso é só um Sim. exemplozinho do nosso gargalo que a gente vive hoje. Então, quando eu falo que a mudança tem que vir do dono, do CEO, né, que comanda aquela empresa, é dali que começa. Entender a dor. Se Ford tivesse perguntado às pessoas na época o que elas queriam, elas iam falar o quê? Quero um cavalo mais forte e mais rápido. Sim. Ninguém nunca ia pedir um carro, porque ninguém conhecia carro. Entendeu? Então ele entendeu a dor. A dor é as pessoas precisam se locomover mais Rápido. rápido, mais confortável, poder carregar mais peso. Essa é a dor. Então, vou desenvolver um carro, um automóvel. Então, você como CEO, ou como líder, ou como gestor, tem que entender a dor. E não aplicar algo porque você acha ou porque sempre foi assim. Não entende a dor. Para, a partir dali, começar a desenvolver algo à la carte ou não, né? Uhum. Para aquele gestor, para aquela pessoa, para aquele momento. E aí começam os processos e procedimentos para aquele determinada ocasião ou momento. A gente tem que entender que existe burocracia e burocracia. Então, que as empresas nunca caiam no segundo, entendeu? Sim. Porque a burocracia em grandes empresas ela é obrigatória, ela tem que ter para poder ter um papel, ter um processo, um procedimento, tem que ter ali aquilo bem claro. Agora, quando fica muito, isso atrapalha, só atrapalha, não ajuda em nada. E aí começa as pessoas a não seguirem mais, porque como tem muito papel, muita coisa para ler, falando, desculpa, passa, Sim. né? Você falou aqui de contratação, a gente já entrou um pouquinho aí nessa questão do novo formato de contratação desses jovens, essa galera que está agora buscando um propósito para trabalhar. Eu tenho até um exemplo da família que eu cito, que é assim, o menino passou no concurso, meu primo passou no concurso público, um cargo legal, e tá ganhando dinheiro, e a gente percebe aí que eles não estão por dinheiro, quando ele chega e fala assim, mas eu não estou vendo propósito em nada do que eu estou fazendo lá, eu vou pedir exoneração. Isso na nossa geração, ou na geração dos nossos pais, que eu vejo minha mãe reagindo dessa forma absurda. Sim. Como que um menino Cargo de seguro, 22 anos está exato. seguro, está aí para a vida inteira? Se ele não fazer nada errado, ele tem esse emprego para a vida inteira, aquele pensamento. E ele tomou essa atitude de exonerar um cargo público por propósito, porque ele não via propósito no que ele estava fazendo e ele queria buscar o propósito dele. Isso é muito forte. Hoje a gente está tendo que lidar com essas contratações e como você falou, eu percebo que nós já falamos aqui isso em outro episódio, que se a gente, com a cabeça de dono, donos da empresa, não mudarmos o pensamento e a forma de tratar esses novos colaboradores, essa galera que está chegando, não vai ter empresa que se sustente mesmo e a gente vai sempre brigar pela contratação, porque não está tendo mão de obra, ninguém para, ninguém fica.
E tá difícil do empresário se voltar para ele e falar assim, tá, o que que eu tenho que mudar, ou o que que eu tenho que me atualizar para integrar essa galera nova. As pessoas estão assim, aqui é minha empresa, meus moldes, minhas regras. Você vai entrar aqui. Esse é o cargo. Aí a pessoa que tem toda essa oferta de informação que a gente sabe que esse jovem tem, todas as possibilidades. Eu falo que a nossa geração não nasceu acreditando que a gente podia ser milionário. Milionário era para banqueiro, era para político, era até para um jogador de futebol ou alguém que aparecia na televisão. Essa galera, que nem suas filhas, filho e filha, né? Exato. Já nasceram sabendo que é possível eles fazerem 1 milhão ali, até na internet. Porque Sim. ela já tem um espelho diferente. Então, o leque de possibilidades, o que a gente conseguiu entregar para eles, o que a internet conseguiu entregar para eles de possibilidade, eles já não querem mais qualquer coisa. Exato. Mas, ao mesmo tempo, eles querem ter um propósito e querem servir de alguma forma. Eles veem isso como uma missão ali. E o quanto a gente vai ter que mudar essa cabeça para que a gente consiga lidar com essa nova informação de, olha, eu estou na sua empresa, mas eu preciso entender o porquê que eu estou fazendo essa caneca. Eu preciso entender para que ela Isso. serve. Explicar o porquê, o propósito das coisas. E eu vou dar um exemplo. Eu estava fazendo uma consultoria para uma empresa e o dono me chamou e falou: Guilherme, eu dou cesta básica. O meu salário é maior do que A o da média de região. mercado. Uhum. Eu dou bonificação para quem não falta. Eu faço isso, eu faço aquilo e meu turnover não baixa. Falei, tá bom, já entendi. Vamos estudar. Não, mas eu já sei. É a geração. Não quer trabalhar, tá difícil. Eu falei, tá bom, já entendi. Você não me chamou aqui? Pô, daqui pra frente eu volto com alguma coisa pra você pra gente falar de novo. E eu desci no chão de fábrica, né, pra entender o que tava acontecendo. E aí eu vejo uma senhorinha, né? E eu vi que tinha muito turnover na parte de limpeza e em outro setor que eu não vou falar, senão vocês vão saber o que eu tô falando aqui, o ramo que O tá ramo falando. da empresa. E aí eu fui lá acompanhar. A senhorinha limpava e tinha um rodinho horroroso. O mop ela tinha que ir 10 vezes para conseguir limpar o mesmo setor, porque o trolley que ela tinha, né, o carrinho que ela tinha para limpar era pequenininho e a área era gigante, entendeu? Depois eu fui no outro setor, uma cadeira horrorosa para eles sentarem, passavam o dia inteiro sentados, passavam 8 horas sentados, entendeu? Um espaço que não, não tinham como se movimentar, não se sentiam bem. Quando pediam ajuda, demorava para chegar ajuda. E o cliente aí começa o quê? Espernear na frente deles e tal. Uhum. Então você imagina a pressão psicológica que essas pessoas passavam o dia inteiro. E eu voltei. Voltei. Oi, tudo bem? Tudo bem. Falei, o senhor já andou recentemente aqui? Já, tá tudo certo, tá maravilhoso. Inclusive, olha, se você olhar, pintamos, troquei as lâmpadas, arrumei melhor as condições de exposição dos produtos. Tá espetacular. Perfeito. Eu não vejo problema. O problema é você. Como? Falei, sim, o problema está em você. Porque se você não enxerga a dor das pessoas que colocam dinheiro na sua empresa, o problema começa em você. Ele deu risada e falou, então me conta. E aí fui comentando para ele, eu falei, ó, o que você faria se eu te desse uma vassourinha para você varrer todo o seu empreendimento? Ah, eu ia pedir outra. Falei, tá, mas vamos dizer que você não tem boca. Né? Tem pessoas que não têm boca para falar e vão Uhum. apenas seguir o que está ali. Ah, eu não ia aguentar. Falar, o senhor não ia aguentar? Que bom. E se eu colocasse o senhor sentadinho num lugar que o senhor vai com a coluna arrebentada em menos de uma semana? Ah, eu ia embora. Eu falei, isso já responde. O senhor pode me pagar? Esse aqui está o relatório do O senhor. serviço está entregue. O trabalho que era para fazer em um mês, eu fiz em uma semana. Porque estava óbvio. Eu não ia ficar enrolando o cara, porque não está Sim. óbvio. O que acontece? Um turnover de 13% baixa para 6%. E ele não via. Ele se Entendeu? importava com as paredes, com a iluminação. Exato. Então, quando a gente volta naquele assunto que você tem que fazer gestão de
pessoas e não de processo. Processo, por exemplo, por si só, já é feito uma gestão, já está ali para ser seguido. Você tem que fazer um acompanhamento que é o quê? Métrica. Foi seguido ou não foi seguido? É binário. Não tem como. A pessoa não é binária. A pessoa tem altos e baixos em vários tipos de eixo, entendeu? Sim. Então, quando a gente desperta esse olhar, né, independente do tamanho da empresa, isso é o começo do sucesso, né? Tem que entender o desafio, entender a dor e depois a solução. E não o contrário, inventar uma solução maravilhosa para uma coisa que você nem sabe para que vai usar. Perfeito. Certo. Aproveitando essa parte, tem alguma dica como contratar um colaborador certo? Existe essa mágica, esse toque? Nossa senhora, A essa aí, gente se eu gosta tivesse dessa algo mágica, né? pronto, eu acho que 5 nós passos. aqui, Ó o corte. Isso. 5 passos para Ó, contratação. vai, ó. Perfeito. se nós tivéssemos Eu acho isso que é uma aqui, dor de todo exato, é empresário. uma dor global hoje, É. tá? E todos esses, eu fui, uma vez mais, tive a honra e a sorte de passar em muitas empresas, né? Grandes empresas no mundo inteiro, e essa é uma dor global hoje da mão de obra, né? E como nós conseguíamos melhorar a performance, lembra, se a gente tem a expectativa aqui de manter o funcionário por 5, 10 anos, acabou. Isso não existe mais. Vão ser poucos funcionários que vão seguir essa linha. E é um ciclo. Pode ser que daqui a alguns anos volte essa tendência do funcionário falar, não, quero manter, né, uma carreira, quero criar história, quero enraizar nessa empresa. Sim. Eu tenho certeza que é um ciclo que vai mudar mais para frente. Amém. Mas Eu o espero. momento de agora é um momento que a gente tem que entender isso e a gente tem que criar os planos de sucessão. Na contratação, eu volto na frase. A pergunta é: eu tenho uma empresa que vende tecnologia. Essa pessoa gosta de tecnologia? Essa pessoa lê sobre tecnologia? Ela vive tecnologia? Não, então ela não é para o meu negócio. Você vai contratar ela, ela é um esportista. Vai passar 2 horas ali entediada fazendo coisa no seu serviço de tecnologia e vai falar, cara, não é que eu levanto um peso, não é que eu vou fazer uma corrida. Que horas eu posso ir para academia? Vai estar inquieto, porque não é o negócio dele ou dela. Não tem fit, entendeu? Não faz aquele match de você ter a pessoa para aquilo. E tá tudo bem. Mas como nós tivemos um momento bastante turbulento, as empresas não querem saber se o cara gosta, não gosta, põe para dentro. E É. depois a gente vai tentando aqui na sorte. Só que eles não estão entendendo que às vezes é mais fácil você pagar mais, né? Pagar mais, uma hora extra para os funcionários que estão ali fazendo bem, um reconhecimento, um bônus e trabalhar no limite da operação, numa operação de excelência, Sim. que é o caso de navio. Muitas vezes a gente trabalha no limite. Porque no navio, quando alguém fica doente, ou quando não vem um tripulante, que só vai poder embarcar depois de 21 dias, de 30 dias, o trabalho é redistribuído. E não tem esse negócio que, não, então fecha um restaurante, porque faltou 10 pessoas aí, fecha. Não. Não. Redistribui e você trabalha no limite. E muitas vezes, tive muita sorte das empresas que eu trabalhei, nós éramos recompensados por esse trabalho extra, ou por esse limite que nós fizemos com bonificação, com reconhecimento, entendeu? Uhum. E isso era bastante motivador, pelo menos para nós que estávamos ali, éramos de muitas nacionalidades diferentes, então era motivador. Porque você ganhar um troquinho a mais no fim do mês sem esperar, poxa, super legal. Maravilhoso. Você ser reconhecido por um trabalho que não era o seu, né, ou foi além do que você queria entregar, poxa, super legal, né? Mas também só um pedaço de papel de reconhecimento também não é um caminho só, né? Você quer no Não. final do mês, falar, pô, trabalhei 12, 14 horas, eu quero ver o meu, né? Então no navio era isso. Então aqui, quando a gente fala na realidade nossa, a gente sabe que tem uma carga horária limitada, Uhum. se eu não me engano são 10 horas, né? Se nada mudou, máximo são 8 horas com 2 horas extras, correto? Isso. Tá mudando aí, né? Então, Vamos lá, vai. Mantém, é isso, Vamos entrar amiga. nessa Amiga, é linguagem. 8 com 2. é 8 por É enquanto, se o isso. jogo tá esse, 8 com É. 2 isso. por enquanto. E é limitado, porém, você consegue fazer com que essas 8 horas depois das outras 2 sejam mais produtivas. Entendendo os desafios, entendendo os gargalos, adicionando tecnologia,
adicionando maquinário, entendeu? Você consegue produzir mais com a mesma hora. Então, por que não remunerar melhor o funcionário, ao invés de só colocar gente para dentro para executar, com o medo de que se baixar, tal? Não, não, não. Reconheça as pessoas, entenda ali que no seu, né, no seu métier, ou no seu negócio, também tem oportunidade. Você tem que descobrir a oportunidade. Ou embarcar conhecimento de consultor, de um gestor, que vem de outro segmento ou de outro negócio, que vai te trazer um ângulo diferente para o mesmo problema, Sim. né? Mesmo desafio. E tem mercados, né, que principalmente os de fast food, esse não tem. Eu, por exemplo, não consegui enxergar ainda uma solução, porque fast food realmente o turnover é altíssimo. Conversando com um amigo esses dias que tem uma rede bastante, parte de uma rede bastante conceituada de fast food, ele tem 16 unidades dela, né? Uhum. E ele falou, Guilherme, meu turnover é de 100%. 100% de turnover. Eu implantei tudo que você possa imaginar já, mas eu contrato gente jovem, 18, 20 anos, entendeu? 19 anos. O cara vai, tá ali, passa um mês, às vezes um mês, e vai embora. Às vezes quando eu solto o rojão, depois o cara fica 6 meses, 8 meses. Hoje Então a é gente já difícil. vê na entrevista, né, de você convocar 10 e estarem aparecendo 3, é o que estão Exato. falando, e enfim. Você já E aí, sabe. e nessa necessidade de contratação é que as pessoas estão pecando na contratação, né? E como ele falou, colocando qualquer um para dentro e também não tendo esse filtro. Hoje ainda a gente está vendo muito uma análise comportamental envolvida na seleção, que já ajuda muito, né? Porque a gente falava assim, contrata pela habilidade, mas demite pelo comportamento, porque depois que você percebe o É. cidadão dentro da sua empresa com comportamentos, com Tóxicos, valores né? que não condizem com a sua empresa, que você vai ter que demitir por comportamento. Então, hoje, com essas análises de comportamento, etc., né? O processo de seleção tem tentado fazer quando as pessoas aparecem para a É. entrevista. Mas eu acredito que nem você falou, fast food ou qualquer. A porta de entrada ali do trabalho, né? Os cargos mais simples, enfim, são mais difíceis hoje de preencher, porque se eu vou trabalhar por propósito, nem sempre A conta fecha. A o conta fast fecha. food vai me atender meu propósito, né? Então eu vou buscar algo que me complete mais. É bom você tocar nesse assunto. Em 2000, quando eu entrei pra Royal, né, pra trabalhar na Royal, por exemplo, o meu salário caiu por 3. A minha esposa quase surtou. Ela falou, mas você tá saindo de um trabalho que é super bom e tal. Eu falei, eu quero aprender, eu quero saber o como. Ela falou, então pode ir. Ela sempre falou, é isso que você quer? Vamos junto. Sim, Então apertamos os cintos, porque você imagina, você sai de um salário sim. X. e Padrão de você vida tem. muda Muda completamente. completamente. E minha Uhum. filha estava nascendo, né? Em 2008. Então você imagina a loucura de eu falar, largar tudo, ganhar 2 vezes menos, 3 vezes menos, para Com poder filho. aprender. Eu fiquei um ano aprendendo. Saí de um navio, fui para o outro, porque eu estava acostumado a fazer o quê? Até 1.600 refeições, né? 1.600 é, 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 passageiros com mais outros 800 tripulantes, davam 2.400. Esse era o máximo que eu tinha ficado ali e tal. Eu falei, não, eu quero fazer um negócio, quero saber como é que é grande, como é que as pessoas fazem essa logística. Eu tinha uma curiosidade imensa naquilo. E eu fui entender, né? Então existem, e lá eu fui entender, existem públicos diferentes que têm expectativas diferentes, entendeu? Se eu pego o público, por exemplo, que vai nesses navios grandes e tal, e eu pego um mesmo cliente e eu coloco ali, ele vai achar horrível, entendeu? Uhum. Porque ele não quer barulho, ele não quer fila, ele não quer, entendeu? Ele não quer nada disso. Mas o passageiro que vai para ele, não, ele não se importa em pegar um pouco de fila, um pouquinho de barulho, ele até gosta do barulhinho Até ali, da gosta, né, do moço festa, da né? Porque tá, festa. tá vivo o lugar, né? Já não. O passageiro de navio menor, Seabourn, Silversea, né? Eclipse, todas essas empresas fazem o quê? Paz. Tanto que os meus filhos, quando viajavam comigo, ficavam um mês a bordo, um mês e meio a bordo. E não pode fazer gritaria, porque esses navios, crianças não são bem-vindas, né? A frase é essa. Não são bem-vindos. Não é que não pode, mas não é bem-vindo, né? Tá ali, tanto que eles não têm brinquedoteca, não tem Recreação. recreação, Já não para tem não ir. nada, para não ir. Eles fazem tudo. Se puder até tirar a cama, tiravam, porque não é para ir.
E acabou, e tá tudo bem, porque é um nicho, entendeu? Sim. Sim. As pessoas que iam são pessoas que ainda vão, né? São pessoas acima de 60 anos. 50 ali, 60 tal. A pessoa quer ficar tranquilo, quer paz, quer ler um livro, quer assistir uma palestra, quer ver sabe, um show, quer comer bem, tomar um Uhum. bom vinho, conhecer, sair durante o dia para conhecer as cidades, os lugares. E é isso, com conforto, né? Lá no outro, não, eu quero festa. É, vai lá, festa e vai pro negócio e tal. É diferente o público. Comer o dia Então, inteiro, né? exato. Já é. Eles têm um nicho. Anotado, vou no menor. No maior, É, barulho, fila, não, obrigada. não, e o dia que você vai no menor, você nunca mais quer sair. Já vou no menor, então. Eu Anotado. passei, foram um total são 12 anos embarcado, depois mais 4 trabalhando no escritório, né, então foram 16 16 anos, né? anos. Então ali era, quando eu pegava muito muvuca, muito barulho, aquilo me deixava um pouco apavorado. Mas isso é legal pela experiência de esse barulho, se a gente fizer uma analogia aí, a empresa, a movimentação, a depois você ir para uma empresa fazer gestão. Esse barulho é constante, né? É Sim, sim, aquele. sim. Eu vi um vídeo seu que eu achei engraçado que você falou assim: eu acordo com um problema, durmo com outro problema que eu já arranjei. E é assim, a nossa vida de empresário é essa. Eu acho que se deparar com situações que nos tiram desse controle, que é esse, né, fazendo uma analogia com essa questão do barulho que lá é de pessoas, de movimentação, mas a gente precisa conseguir focar e dar resultado no em meio do caos, em Exato. meio do barulho, em meio do problema. A gente tá ali, o furacão tá ali, a gente tá no meio rodando com ele e Exatamente. pensando qual que vai ser a próxima parada para poder continuar. A gente não tem como, a gente literalmente troca o pneu do carro com ele Com andando. ele andando. Com ele andando, a gente não pode parar, né? E no Brasil empreender eu vou te falar aqui para todos os nossos ouvintes aqui que são, né, donos de comércio, Sim. donos de empresa, parabéns a todos vocês, vocês merecem realmente um Guerreiros. Guerreiro, troféu, gente. né? Nós estamos aqui incluídos dentre vocês aqui e realmente empreender no Brasil é um desafio, né? As questões tributárias, os Sim. incentivos, né? É complicado, né? Um pouco mais desafiador. Porém, nós nunca desistimos, né? Somos brasileiro nunca desiste. Com É. certeza. Você falou da IA e como você já trouxe, não vai substituir, ela é ali um facilitador de tarefas, etc. Mas o que que você vê de competências indispensáveis para esse futuro líder, para essas pessoas que estão talvez hoje entrando no mercado e querendo construir uma carreira, querendo almejar um crescimento aí. O que que você vê de liderança lá na frente que vai ser indispensável para um líder ter? Poxa, legal, Pri. Bom você tocar nesse assunto. Eu vou também compartilhar com vocês um material que eu recebi do Fórum Econômico Mundial, que eu participei de uma palestra recentemente, e lá fala o mapa das habilidades para 2030. Olha. Bem legal. E claro que isso aqui sempre faz uma discussão entre todos os líderes e a gente tá ali, bom, o que que você imagina daqui, e 2030 tá aí, hein? É, Não já é tá que Não tá estamos muito falando, distante. a gente pensava em 2030 antigamente, nossa Hum. senhora, eu vou ter o carro dos Jetsons, sei lá, uma coisa É. assim. Mas não, 2030 tá aí, entendeu? Sim. E a única coisa que aconteceu foi meu cabelo caiu, né? E só aí, estamos O mais seguindo, próximo né? dos Jacksons que eu cheguei, que eu É, tenho o Chico agora, que é meu robô aspirador, é o mais próximo que eu cheguei deles até agora. exato. Então, nesse mapa, eu não vou lembrar todas as atividades, porque foi muito bem definido, muito legal, mas colocaram em habilidades que vai estagnar, habilidades que vão cair, vão estar em decadência, habilidades que vão ser como se fosse hoje usar um Windows ou Excel. Ninguém pergunta Uhum. mais numa entrevista assim, "Ah, você sabe o Windows? Você É. sabe?" Não, não. É esperado que você saiba. E como líder, né? Essas habilidades eles vão esperar que você saiba. E habilidades em ascendência para 2030. Então, em ascendência ficaram apenas três: IA, Big Data, Analytics. Isso ficou num foco. O outro era a parte de cibersegurança e redes. Uhum. E a última era experiência de usuário. Isso é ascendência Uhum. para 2030. Porque quanto mais fácil, mais acolhedor seja a experiência do usuário, melhor e mais vão utilizar.
Na outra, que é aquela expressão que eu usei como exemplo aqui do Windows, né, do Word, Excel, ninguém pergunta mais para um líder se ele sabe usar o Excel, se ele sabe usar o Sim, PowerPoint. Não, isso é o mínimo que é esperado. Se ele fala inglês, desculpa, isso não é mais nenhum extra. nenhum diferencial. O que vão esperar? IA e Big Data, pensamento crítico, pensamento analítico, gestão de pessoas, né, e crises, eh, comportamento social, integração social, entendeu? E ESG. Uhum. Isso é o mínimo que vão esperar para 2030, que é o que? A parte de governança, né? Environmental Safety. Né? Então, é o mínimo. A sustentabilidade para o líder hoje já não é mais uma questão de, olha, eu sou, né, eu crio ideias disso. Não, não, isso é o mínimo esperado. E eu, por um bom curioso que sou, para você ter uma ideia, em 2012 já criava bastante movimento em torno disso no mar, né? Então eu buscava como criar o nosso próprio cloro. Então eu fui lá na Itália ver as máquinas que geravam cloro com sal, que aí colocava, né, eletricidade na água e criava o cloro. Pois isso em 2012. Estamos em 2020, sei lá quanto agora, 26, e estamos falando disso agora aqui. Uhum. Isso em 2012, já usava lá, entendeu? Depois, em 2017, quando eu fui lançar, comecei a construir o Scenic Eclipse, colocamos o que? A redução de plástico no mar. Já não colocava mais garrafa de plástico a bordo. Bebedores em locais estratégicos. O cliente entrava, eu dava para ele um belo cantil, né, da Stanley, e ele utilizava aquilo no cruzeiro dele inteiro. Entendeu? Um Colocava belo no quarto cantil dele. da Stanley. Exato. Detalhe, Que foi cair no uso do pessoal e tem o quê? 2 que anos, virou Exato. que febre. virou Entendeu? febre, né? Então, é sobre isso, é a gente entender a dor para a gente poder criar, né, a necessidade de o que a gente vai realmente colocar ali. Se eu perguntasse para todo mundo ali o que fazer, né, para reduzir o plástico, eu ia falar, não, vamos comprar menos, vamos distribuir menos garrafa, porque não quer sair da zona de conforto, porque era mais Sim, fácil colocar a garrafa no quarto, coloca tal. Não, e realmente é muito mais trabalhoso você ter que lavar o cantil do cliente quando ele pede, você ter que encher garrafas e colocar no quarto, tem que criar toda uma estrutura, né? E a água para o navio que a gente fazia era água do mar. A gente dessalinizava, tratava a água a bordo e engarrafava. Então o que eu fiz? Eu usei isso ao meu favor. Você está conosco salvando mais de não sei quantos animais, não está utilizando mais de 14 toneladas de plástico e aqui um storytelling forte. E por fim, a sua hidratação vem do oceano que nós estamos navegando hoje. olha, O cara fala, pô, tô hoje no Báltico, tô no Atlântico, tô no Oceano Índico, caramba, e tô bebendo água daqui, que legal. E virar uma história para contar para os outros. sim. Mas se eu deixasse só o desafio de que eu retirei o conforto da garrafa de plástico do quarto, aquilo ia nos matar, entendeu? Hum. Então, fica a dica para os novos gestores, para os nossos líderes, que é o seguinte: líder, se você não se reinventa, você morre no mercado. Não tem como ficar parado. Todo dia é um novo dia. Todo dia o desafio muda. Então enxerga por ângulo diferente a mesma coisa. Pergunta, seja curioso, entenda que hoje o correto é estar em um lugar. Amanhã pode ser que o correto seja estar em outro lugar. E está tudo bem. Contanto que isso esteja dentro dos seus valores, do seu propósito, né? Sim. E quando isso não tiver mais dentro dos seus valores e propósitos, significa que o negócio não está mais para você. Tem que mudar, se reinventa. Eu acho que faltou exatamente, ou está faltando ainda, essa evolução do líder. Se a gente for fazer um comparativo com poucos anos atrás, lógico, poucos assim, né? A minha mãe, a geração da minha mãe, do meu pai trabalhando, o líder, ele era por competência,
Que nem minha mãe foi sempre da área de ela é tecelã, então tecelagem. Bacana. Subia a encarregada, a líder, porque era a pessoa que dominava a parte produtiva, sabia operar a máquina, não tinha nenhum conceito embutido de que ela é boa com lidar com pessoas. Não. A gente teve que somar tudo isso numa carreira de liderança e muitos ficaram para trás por isso. Eles não estão preocupados. Ele está preocupado em falar assim: eu sou bom nisso aqui que eu faço. Então, se eu sou bom nisso aqui que eu faço, eu fui promovido e eu mando nos outros. Só que aí, qual é a qualidade desse líder? Né? Ele só é o cara da produção que faz muito bem o que faz e foi colocado num lugar de Ele comando. é um bom executor. Ele é um bom né? executor. Um bom executor. E é essa, e se você também puder adicionar, né, nas características de hoje, as dificuldades do líder, é isso. E essa é uma falha que as empresas cometem, assim, bastante ruim. Porque imagina, com a falta de mão de obra, Sim. ele tem um funcionário que exerce a função, ok, às vezes nem é um exímio, né, executor, mas executa bem. O que acontece? Ele vira líder, vira gerente. O que acontece? O cara já não sabe muito bem, ele sabe ok o que ele fazia Sim. e se destacava no meio dos outros que faziam mal. Então era um cara que fazia ok. Ele sobe para comandar os demais. Então ele vai passar uma experiência ok e não tem muitas vezes, nenhum modo de como lidar com as pessoas. E a gente faz o quê? Ah, o meu líder é horrível. O meu gerente é péssimo. É o gerente mesmo que é péssimo ou ele foi colocado numa situação péssima? Sim. Né? Então, eu sempre volto que a culpa, né? Se tem um culpado aqui, É o dono. É o dono. Desculpa, Mas é gente. Um verdade. Não é? fato. É um É fato. verdade. E é difícil de aceitar. É. A aceitação é difícil. Quantas vezes, né? Eu fumo charuto, né? Então a gente tá no clube do charuto conversando. Isso, geralmente os donos das empresas estão lá e tal. Os diretores, os VPs. E sempre falam, ah, Guilherme, mas é fácil falar assim, né? Eu falo, ah, cara, fui 10 anos diretor de todas as empresas que você possa imaginar. E não é da boca para fora, tô te falando o que eu passei e o Sim. que eu fiz para mudar. Todas as empresas que eu passei, gerei resultados com NPS positivo, redução de custos, aumento de felicidade do cliente, interno, porque é assim que eu trato eles, como meu cliente também, interno. Sim. E se eu tenho um serviço péssimo para eles, o que eu vou esperar? Um exemplo de restaurante. Eu falo pro meu garçom, olha, você tem que servir essa comida aqui com excelência. Ele fala, tá bom, chefe, vou servir. Olha, explica bem essa comida. Ah, tá bom, chefe, vou explicar. Vou te explicar, hein, ó. Isso aqui tem cebola, tem alho, tem pimentão, tá bom? Tá bom. Chega na mesa. Oi, tudo bem? Ah, tudo bem. Olha, vou pedir esse prato aqui, é bom? Ah, é bom. Por quê? Porque o chefe falou. Mas você já comeu? Não. O que tem dentro? Cebola, alho e pimenta. Já não é um pimentão que o chefe falou, já mudou pra pimenta. Ah, eu não gosto de pimenta. Ah, então eu não vou comer. Pronto, perdeu. Acabou. Então, se você inverte o jogo, gente, senta aqui. Vamos comer. Come. O que você achou? Porque muitas vezes a gente tem a ideia de que todo mundo sabe tudo. Não. Nós vemos experiências diferentes, de modo de criação diferente, Sim. de até mesmo condição diferente. Nem todo mundo teve a mesma condição, né? Então, para alguns, comer caviar e comer camarão e comer, né, a lagosta é tudo bem, tá tudo certo, fez parte da criação. Para outros, eles só viram isso em revista, viu, em nome. Entendeu? Para alguns, servir bem, conversar, olhar no olho é normal, porque os pais, a família, o meio em que ele vive era propício a isso. Outros, não tiveram. Então, você trazer as pessoas para o mundo no qual você quer que elas vivam é essencial. É o básico. É o básico. O óbvio precisa ser dito. O óbvio precisa ser dito. A primeira palavra na minha palestra é: se você faz
o básico bem feito, o seu negócio já está 90% na frente dos outros. Olha o número, 90% na frente dos outros. Básico, bem feito. O tradicional arroz com feijão. Exato. Para a gente ir encaminhando aqui pro fim, Guilherme, você falou da sua família, a sua esposa principalmente, sempre te apoiou Sim. nas decisões. A gente já entendeu aqui que ela não deve ter sido uma esposa muito feliz com o Não. marido 6 meses fora de Fora. casa. Falava todos os dias com ela. Falava, e eu imagino que ela, como esposa, teve que ceder muito, né, para ter você buscando por um futuro para a família e tudo Sim. mais. Mas tem alguma coisa, algo marcante que você traz da sua família que falou, ó, esse momento aqui marcou para mim? Eu acredito que só dela ter te apoiado numa decisão como essa de reduzir o salário em 3 vezes Sim. por uma questão da sua escolha, né? Você querer estudar, aprender mais e ela te apoiar com tudo que ela podia, já é uma grande lembrança. Mas tem algo que marcou sua família nessa trajetória que você queira compartilhar com a gente? Bom, vamos lá. Pri e Ingrid, vocês como mulheres também, né? Eu acho que a mulher é a luz da casa. Sim. A mulher é a luz da casa. Independente do que falem, para o meu ver, né? Eu vejo que a mulher, hoje eu sou o que eu sou pela esposa que eu tenho, né? Eu sou o que eu sou pela mãe que eu tenho, né? Pelo pai que eu tenho. Uma criação forte, correta, né? Com muito amor, com muito carinho. E a mulher, ela sempre apoiou. Então, eu sempre digo, em todo lugar que eu vou, que eu sou o que eu sou hoje pela mulher que eu tenho. Me apoiou em todas as decisões, em todas as loucuras. Eu já fali na vida 2 vezes. Nós saímos de cartão Platinum, né, de uma conta super confortável, para não ter o que comer, literalmente, na mesa. Não ter o que comer. E ela me olhou, eu super abalado, né, desolado, ela me olhou e falou: tá tudo bem, porque eu sei que você vai consertar. Tá tudo certo, eu não tenho dúvida. O que eu fiz? Engole o choro, levanta a cabeça e vai consertar. E consertou. E você conserta. Mas se você não tem ninguém atrás de você para empurrar, você afunda. Afunda. Você afunda. E a minha esposa foi essa pessoa que sempre, sempre tá ali por. Já vai eu de novo, vamos empreender, vamos fazer. Ela falou, agora eu tô mais tranquilo. Eu falei, por quê? Você já errou 2 vezes, agora não erra mais. Amém. Essa foi a Então, frase de incentivo dela. É. agora não erra mais, entendeu? E graças a Deus funcionou. Nós estamos com a empresa que tem aí, abrimos em abril a empresa. Isso, aproveita, Né? conta um pouco dela pra gente. Sim, abril e graças a Deus já estamos com mais de 6 mil usuários, o negócio está indo bem. Tem as clínicas, nós estamos agora também com as clínicas, são 5 clínicas aqui, tem Suzano, tem Mogi, Itaquá. O aplicativo começou o ano passado, né? 1 ano e meio que a gente começou a codar pelo simples fato que eu tinha vários aplicativos no telefone. Eu tinha um para comer, que era para fazer, tirar foto, dieta para saber quantas calorias tem no prato. Uhum. Eu tinha um para me hidratar. Eu tinha um para fazer exercício físico. Depois eu tinha um dos meus médicos, todos os meus exames médicos que eu perdia todos. Cada um era um login diferente, num laboratório diferente que eu fazia. Então esse era múltiplo, que eu perdia todos. Eu tinha um para fazer jejum. E eu falei, cara, não acredito, tem que ter alguma coisa mais simples. E não tem. Até hoje, não tem nada simples assim. Então eu comecei a criar um aplicativo. E aí eu falei, não, mas espera aí. Tem mais coisa. As empresas precisam disso. Mais do que eu. Para mim vai ser um hobby. Ter em casa alguma coisa mais simples, em vez de ter um monte de aplicativo, ter só um. Mas e sobre o psicossocial? Embarcamos. Mas e se eu tivesse uma inteligência que conseguisse absorver e cruzar todas as informações da nutrição, da hidratação, do jejum, do psicossocial, né? De tudo isso. E transformar isso em longevidade. Em feedback diário para a pessoa de como ela se portar para ser mais longeva. Uhum. E começamos a codar isso. Aí eu falei, poxa, mas espera aí. E se eu conseguisse, então, traduzir essa linguagem da pessoa em treinamento?
Então também embarcamos treinamento. Então hoje o nosso aplicativo ele é o único no Brasil inteiro que engloba tudo isso que eu te falei aqui agora, treinamento físico, treinamento específico, técnico, a parte de PNL e psicologia aplicada para o funcionário, ao ponto de que se o funcionário escreve, por exemplo, alguma coisa no sentido de atentado à vida, ele automaticamente é o único é, é, hora em que o aplicativo consegue quebrar o anonimato, né, de LGPD e indicar para a empresa, falou, olha, o João está tendo um atentado à vida. E você consegue comunicar com ele, conversar e tal, e ser proativo com aquilo, entendeu? Então o aplicativo ele vai sempre conversar com a pessoa. Um exemplo, no aplicativo você conversa com o Jedi, né, que é o nosso gêmeo digital, que nada mais é do que você na nuvem, né? Ou você no digital. E, e você fala, tem um problema com o meu chefe. Ele fala, é mesmo? Fico muito triste de ouvir isso, mas em que eu posso te ajudar? Me conta um pouquinho mais. Você fala, toda vez que eu vou conversar com ele, ele é ríspido comigo, não me dá informação. Aí ela vai fazer o quê? Ela vai ensinar a pessoa ao como começar um diálogo, né, para consertar aquilo, usando o PNL e usando psicologia aplicada, né, que é a programação neurolinguística e também Uhum. a psicologia aplicada. E aí, se você compra um módulo de treinamento, os treinamentos são específicos. Então, se você perguntar para a IA como eu faço um café, a IA não vai te explicar, porque essa ela é específica, ela só vai explicar o que tiver dentro da sua base de conhecimento. Então, se você tem, por exemplo, uma empresa de extintores e você colocar todos os modos operantes da empresa, os processos, procedimentos, os POPs, as perguntas mais feitas aos funcionários de como funciona aquilo dentro do aplicativo, no segundo dia que a pessoa está conversando com o aplicativo, ele já embarca o modo de conversar e ele vai explicar a metodologia da sua empresa, só que do jeito dele, Uau, entendeu? Isso facilita a absorção. muito. E lá tem as fotos, tem tudo que ele precisa saber, já aparece direto no aplicativo. Então, isso ajuda uma vez mais o gestor, ajuda Uhum. não, todo mundo, é um win-win, né? A empresa como um todo ganha, porque o gestor consegue fazer correto, a informação e a visão do dono, né? Ou da direção consegue fazer o efeito cascata de forma linear, de forma coesa, né? De forma firme, sem se despedaçar no meio do caminho, porque isso que acontece hoje em dia, principalmente com gestores que são mal formados. Ele acaba passando a informação do jeito dele. Sim. E essa informação do jeito dele é fragmentada. Então você vai ver a Maria, por exemplo, fazendo o café com meio copo d'água e 3 colheres de café. Pô, Maria, você tá parecendo um pretinho de carro, pô. Ah, não, mas é assim que o Pedrinho me passou. Não, Maria, é meia xícara de água quente e meia xícara de água morna. Ah, esqueci da água morna. Então, o jeito que as pessoas entendem é diferente. Então, o jeito que o IA vai conversar com ela, que o nosso Gemini vai conversar com ela, que o nosso gêmeo digital conversa com ela, também é diferente. Se você perguntar para o Gemini, ele vai falar do jeitinho dele. Para o Sim. Google, que é do Google, se perguntar para o ChatGPT, vai falar de um jeito. Então, nós criamos e fomos fomentando durante 1 ano e meio a nossa IA para que ela pudesse conversar com as pessoas de modo mais próximo, de modo em que a linguagem que ele utilizasse se assemelhasse à linguagem que ela utilizasse no dia a dia. E aí também, conforme ela vai usando o aplicativo, se ela faz esporte, se ela faz a nutrição, se ela faz hidratação, se ela faz o jejum, se ela faz o check-in diário, tudo isso influencia na resposta também, de como ele vai tratar essa pessoa. E isso entra dentro da NR1? É A algo que. NR1, ela vem e as pessoas têm um entendimento um pouco ainda confuso, porque é muito novo, né? Sim. A lei é muito clara, ela diz que tem que ter o questionário, dependendo do risco da empresa, que vai de 1 ao 4, anual ou bianual, né? Para riscos baixos, bianual, e riscos um pouco mais altos, anual. Mas que é necessário ter o acompanhamento e plano de ação.
E dentro disso, tem mais coisas que as pessoas estão esquecendo. Tem o canal de denúncia, que é uma lei, desde 2022, e ninguém aplica. Mas é Uhum. uma lei. E agora com a NR01 eles vão cobrar, entendeu? Então, nosso aplicativo já tem canal de denúncia também incluso, se a gente falar. Tem já incluso dentro dessa plataforma, né, desse meio que você está. Então, você não precisa sair para nada. O funcionário, ele vai ter o quê? Um incentivo ao esporte, incentivo à nutrição. Ah, o GM Digital, se você perguntar para ele, ele te cria um plano alimentar. Você fala, poxa, e é baseado na sua autoanamnésia. Então, quando você entra no aplicativo e você quer usar alguma dessas coisas, que é a parte física ou nutricional, você faz uma autoanamnese de 3 a 5 minutos. E você vai contar tudo da sua vida. Você toma remédio, como você acorda, a disposição para o trabalho, tempo de deslocação, enfim, é, se tem alguma deficiência no corpo, enfim, ele é bastante, sabe, detalhista nas perguntas. Para quê? Para quando for executar um plano para você, seja alimentar, um plano De de exercício. exercício, seja feito para você e não algo genérico. Então, isso Hum. tem gerado bastante, vamos colocar assim, retorno e bastante empresas, uma falando para outra sobre, porque é um plus que ninguém tinha pensado, É um um diferencial. diferencial. E hoje você vende esse produto para uma empresa e passa isso para todos os colaboradores dessa Isso, a empresa. gente tem hoje, né, os pacotes que começam desde o pacote mais barato, que é R$ 9,99, nós somos o mais barato do Brasil, né? São pacotes de R$ 9,99 por usuário. E aí depois tem os módulos que você vai comprando, né? O nutricional está incluso, o exercício está incluso. Ah, mano, mas eu quero um nutricional que eu só com a foto do meu aplicativo, ele já vai descobrir o que tem no prato, o que é o prato e os macronutrientes e as calorias. Aí sim você paga um módulo à parte. Mas se você colocar, inserir manualmente, não paga nada. Ah, exercício físico, você pode fazer um módulo de treinamento por mês. Ah, mas eu quero que tenha o reconhecimento por IA dos meus exercícios e do treinamento. Paga o módulo à parte. Ah, não, eu quero ter a psicologia embarcada. É um módulo à parte. Ah, não, eu quero ter treinamento embarcado. É um outro módulo. E assim nós Sim. fomos colocando os módulos para que a empresa possa se adaptar por necessidade. Então, um exemplo, a empresa tem 100 funcionários, mas só 10 precisam do módulo de treinamento. Você consegue colocar só 10 e o restante continua pagando só R$ 9,99, Perfeito. que é a NR01, que faz o relatório anual, e nós temos ainda o que chama Pulse Survey. O que é esse Pulse Survey? É um outro questionário baseado em 230 perguntas, em 60 eixos diferentes, e vai perguntando para o funcionário em emojis, semanalmente. Então, essas respostas ajudam a balizar o andamento da NR01. Olha. É bem bacana, não é porque a gente inventou o Sim. aplicativo, mas é porque eu realmente entendi a dor, né? Não adianta você dar um psicólogo, mas se o cara não sabe trabalhar, você pode falar o quanto você quiser com ele que ele vai se sentir insatisfeito ainda. Sim. Você pode aumentar o salário, se ele não performa bem no trabalho, ele não vai se sentir satisfeito. Então, performar, né, ao meu ver, é uma das maneiras de motivar o seu funcionário, fazê-lo performar. E Com essa é uma certeza. obrigação do líder, fazer os seus comandados ou as pessoas ao seu redor performarem. Perfeito. Acho que a gente já extrapolou o tempo, como sempre, né? Porque o conteúdo vai ficando bom, a conversa vai ficando boa, a E gente se rende. Olha, empolga. passou rápido. Antes de você dar suas considerações finais, né, eu queria pedir aqui para você deixar uma mensagem. Se um jovem líder hoje assistir esse episódio, né, qual que é a principal mensagem que você gostaria que ele levasse para a vida? Vamos Legal. pensar nessa galera que está Vamos lá. chegando agora. Bom, gente, eu não quero ter área de professor jamais, né? É uma pretensão minha, mas vamos lá. A pergunta é o que eu, né? E a Isso. opinião é igual o nariz, né? Cada um tem Tem o uma. Então seu, eu vou é dar a isso. minha opinião para o jovem líder. Tempo, resiliência, curiosidade, né? E foco. São palavras que eu deixo para eles. Tempo, resiliência, foco, Curiosidade. curiosidade. A curiosidade para aprender coisas novas
E sempre coisas que sejam ligadas ao tema que ele escolheu. Foco para sempre executar o que ele se propôs a fazer. Tempo para maturar o conhecimento. Importantíssimo. Se a gente esquece, né? E resiliência, porque o momento vai ser difícil de aprendizado. Então ele tem que segurar aquilo, ter resiliência, manter focado para conseguir chegar no objetivo. Eu tenho certeza que muitos jovens líderes estão para aparecer. Então, vou encontrar vocês logo, logo por aí. Com certeza. Eu acho que essa geração está com essa dificuldade justamente no tempo. Querem que as coisas aconteçam muito rápido. Sim, sim. Querem ter essa maturidade, né, de carreira, de tudo, com pouco tempo. Sem o E são processo. coisas que nem a gente trilhou aqui, falou da sua trajetória toda. Quanto tempo, né, Guilherme? Quanto Poxa, tempo nós estamos falando aqui? Tô jovem, tô com meus 18 anos ainda, mas Quanto tempo para ter toda essa bagagem, quanto tempo para ter toda essa clareza, tudo que te fez, tudo que você passou aqui e te moldou para trazer o que você está trazendo aqui são hoje. 30 anos, né, trabalhando. 30 anos. Então, esses 30 anos, você para pensar. De fato, né, como de maioridade, desde os 18 trabalhando, são menos, vai dar aí 20 alguns, vamos dar de idade, né? Mas é tempo. Não adianta. E sempre perguntar, eu faria tudo de novo. Porque esse tempo que eu me dei para poder aprender e reaprender as coisas é o que me fez hoje ter decisões sólidas. E as decisões são embasadas em fatos e não em achismo, né? Então esse tempo te dá essa casca, né, para você conseguir ultrapassar os problemas com mais tranquilidade, né? Quando você é jovem, você quer tudo para ontem, né? Sim, E depois você descobre que vai um pouquinho mais devagar, né? Executa bem, faz com tranquilidade, com solidez, com constância. constância. Porque aí você consegue ter mais tranquilidade, Sim. né, na execução. Então, tenho certeza, mas é um ciclo. Tenho certeza que o jovem de hoje tem outra cabeça e nós temos que mudar também com eles. Sim, E sim. eu aprendo com eles todos os dias, hein? Então, eles têm que nos ensinam bastante também, né? E antes a gente vivia para trabalhar, né? Hoje eles trabalham para viver, Exato. né? E isso é bom, é Isso legal. bom. Né? Então nós aprendemos com eles isso, que é importante a gente viver o hoje, porque a vida é muito curta, né? Então aí a hora que você viu já foi. Né? Exato. Eu tinha 18 ontem e hoje já parece que passou rápido. Hoje tem 38. Caramba. Então Não é só 20 a gente anos, né? aprende com eles, né? Então hoje eu tô com meus 43, então poxa, aprender com eles que sim, tem sempre o meio termo. Todo extremo é ruim, né? Eu acho que toda vez que você leva para os extremos, é ruim. Mas tem períodos, e é isso também o jovem tem que aprender, que você é obrigado a levar para um extremo, porque o aprendizado, ele puxa você para isso. Mas é por curto período. Aguenta aí, resiliência, aguenta, foca, vai dar certo. Né? O seu tempo vai chegar, mas aguenta. E aí você vai se formar para que quando o seu tempo chegar, você tenha maturado, pronto, e tenha tranquilidade para exercer. Perfeito. Guilherme, eu quero agradecer a sua entrega aqui, o seu tempo dedicado a Obrigado, Ingrid, gente. obrigado. Um Foi muito prazerzão bom. falar com vocês. A conversa foi ótima. Eu tenho certeza que não só aqui no YouTube, quem nos acompanha, mas também amanhã vai estar no Spotify. A gente fala sempre, o pessoal está na esteira, na academia, está no trânsito. É quando esse conteúdo vai sendo entregue, né? Hoje em dia a gente tem muito essa questão do assistir quando se tem tempo, né? Da demanda, porque a pessoa se programa para absorver aquele conhecimento e a gente tem isso no nosso canal no Spotify bem claro, que as pessoas começam a entender esse conteúdo nos próximos dias. Então, que você que vai nos ouvir, ouça de novo, né? Porque tem muita lição nesse episódio. Foi muito rico de informações, de aprendizado, de lições. Então, eu quero agradecer muito por você ter vindo, por ter Obrigado, dedicado Pri. esse tempo aqui com a gente. Obrigado, Ingrid. Ingrid Prazerzão. também, prazer estar aqui com você mais uma vez. Vou aqui, agora em off, buscar um cupom de desconto para o aplicativo para você que nos assiste. Depois, quem sabe, lá no aplicativo da Ásia a gente consegue uma parceria, né? Legal. De colocar o aplicativo para você, empresário, que precisa aí cuidar das suas pessoas.
E eu vou conversar isso com ele aqui, depois já fica um compromisso nosso de ofertar alguma coisa aí para os nossos empresários da associação comercial. Vamos, tem que seguir. Bota aí o sininho aí para seguir e para deixar os avisos. E nós vamos deixar aqui uma promoção bem legal para vocês, só para quem assistiu. Ó, então, perfeito. Fiquem atentos. Vai vir coisa boa aí. Gente, muito obrigada por estar aqui mais uma vez com a gente. Semana que vem tem mais episódio do nosso podcast. E eu te espero aqui de volta. Muito obrigada. Obrigado.